Você tem sentido esse silêncio pesado? Como se o universo tivesse te deixado de lado, te escondido de tudo e de todos? É porque ele realmente escondeu, mas não para te castigar, e sim para te preparar. A solidão que você está vivendo não é ausência, é transição. Você não está sendo esquecida, está sendo refinada. Enquanto você se pergunta por que nada acontece, Deus está reconstruindo tudo dentro de você. Ele está te esvaziando para poder te preencher com algo muito maior. A divina feminina que existe em você está atravessando aí o momento mais silencioso e mais poderoso da jornada. É o ponto em que o antigo já morreu, mas o novo ainda não nasceu. É o deserto onde nenhuma voz externa pode te guiar, apenas a de Deus. E embora pareça solidão, esse é o lugar onde o milagre começa. Onde a dor se transforma em força, onde o choro se torna oração, onde o coração finalmente aprende a confiar mesmo sem entender. Você foi retirada do barulho porque o seu próximo ciclo exige clareza. Você foi afastada de pessoas e caminhos porque a sua energia está sendo purificada. E quando esse processo terminar, você não voltará igual. Você renascerá. Fique até o fim deste vídeo. Você vai entender o que essa solidão está realmente criando dentro de você. E por que, quando tudo parecer ter parado, é exatamente aí que Deus está prestes a agir. Existe uma solidão que não pode ser explicada, apenas sentida. É o tipo de silêncio que chega depois de um grande despertar, quando o teu universo parece retirar tudo e todos de perto. Você tenta entender o motivo, mas nada faz sentido. As conversas perdem o brilho, os laços se desfazem, os planos se esvaziam. E no meio desse vazio, você começa a se perguntar: será que eu fiz algo errado? Mas a verdade é outra. Você fez tudo certo. A solidão da divina feminina é um chamado sagrado. Não é castigo, é convite. É o momento em que Deus decide te separar do barulho para que você ouça apenas a voz dele. Por fora, parece abandono. Por dentro, é reconstrução. O que está acontecendo é simples. Tudo o que não vibra na sua nova frequência precisa partir. E como você não soltaria sozinha, o universo solta por você. Nessa fase, você vai sentir como se tivesse perdido o rumo. Nada encaixa. Os lugares que antes te acolhiam agora te cansam. As pessoas que antes te entendiam parecem distantes, e até você começa a estranhar a si mesma. Suas emoções mudam, seu corpo reage diferente, seu coração quer silêncio. Isso não é confusão. É transição. Você está deixando para trás a antiga versão que carregava o mundo nas costas para dar espaço à mulher que caminha com Deus. A solidão é o laboratório da transformação. É ali que o Espírito Santo trabalha em silêncio, curando feridas que você nem sabia que ainda doíam. É ali que o cansaço te ensina a descansar em fé. É ali que as lágrimas lavam não apenas a dor, mas também as memórias energéticas do que não pertence mais à sua missão. Cada madrugada em que você chora, achando que está sozinha, o céu inteiro se move por você. Você pode sentir como se ninguém te visse, mas o invisível está mais presente do que nunca. Os anjos te observam, o universo te defende, e Deus te prepara. A solidão não é ausência, é presença. É o tempo em que o divino remove o excesso para revelar a essência. E quando tudo parecer parado, lembre-se, as raízes crescem no escuro, não na luz. A divina feminina passa por essa fase porque foi escolhida para carregar uma frequência que o mundo ainda não entende. Ela sente mais, percebe mais, sonha mais, e por isso precisa de silêncio para discernir o que é dela e o que é do coletivo. A dor dessa solidão é real, mas também é temporária. Ela existe para refinar, não para destruir. Ela separa o que é humano do que é divino em você. E então, quando você começa a aceitar o silêncio, algo muda. O medo se transforma em paz. O desespero se transforma em fé. E de repente, o que parecia vazio começa a se encher de sentido. Você percebe que não precisa ser compreendida. Precisa apenas continuar. Porque o que Deus está formando dentro de você não é para agora. É para o momento em que o mundo estiver pronto para receber a mulher que você está se tornando. Essa é a solidão que ninguém entende.
porque é uma conversa entre você e o divino, uma conversa sem palavras, feita de lágrimas, de entrega, de confiança. E quando ela termina, você não é mais a mesma. Você sai dela mais leve, mais sábia, mais inteira, porque agora você sabe, o que parecia abandono era, na verdade, o momento em que Deus mais te segurava pela mão. Por que o isolamento é uma iniciação divina? O isolamento da divina feminina não é um acaso, é um ritual, um processo sagrado desenhado pelo próprio universo para reconstruir o que a pressa da vida quebrou. Quando tudo e todos parecem se afastar, quando as portas se fecham sem explicação, quando o silêncio toma o lugar das respostas, é aí que a iniciação começa. Deus não escolhe o isolamento para te castigar. Ele escolhe para te refinar. Porque há coisas que só podem nascer no silêncio, e há versões de você que só emergem quando não resta nada além da fé. O isolamento é o lugar onde a alma é purificada de tudo que é artificial. É onde o ego se cala, e a essência finalmente fala. A solidão se transforma em santuário. O vazio vira altar. E no meio do aparente nada, o divino começa a moldar o novo que virá. No início, é um território árido. Você se pergunta por que as pessoas se afastaram, por que as oportunidades cessaram, porque parece que até Deus ficou quieto. Mas o silêncio dele não é ausência, é concentração. Enquanto você se sente esquecida, o céu inteiro trabalha na arquitetura do seu renascimento. O isolamento é a pausa antes do salto, o espaço entre o antes e o depois. Nesse estágio, o tempo parece diferente. Os dias ficam longos, as emoções se intensificam, o corpo reage de formas estranhas. Nada flui como antes porque o fluxo antigo foi interrompido, e o novo ainda está sendo criado. Você está sendo reposicionada. A energia antiga está sendo arrancada das raízes. E isso dói, porque o desapego espiritual é o maior dos cortes. Mas é também o início da liberdade. O isolamento é uma escola sem professores humanos. Aqui, o divino ensina através do contraste. A ausência revela o valor da presença. O silêncio revela a força da oração. A espera revela o poder da rendição. Você aprende a confiar não porque tudo está claro, mas porque sente que o invisível está conduzindo cada passo. Há um motivo para o universo te afastar de tudo. Você estava cercada por vozes que confundiam sua intuição, pelos desejos alheios que abafavam sua verdade, por relacionamentos, sonhos e distrações que vibravam abaixo da sua nova frequência. E como você não teria coragem de cortar sozinha, Deus fez por você. Ele te isolou para te alinhar, te silenciou para te reposicionar. E no meio desse vazio, a verdadeira você começou a renascer. Esse isolamento é uma iniciação porque ele te separa do que é comum. A maioria busca a luz, mas foge da escuridão onde ela nasce. Você foi escolhida para a atravessar. E enquanto o mundo grita por respostas, você aprende a ouvir o som do próprio espírito. A energia que antes era gasta tentando entender os outros começa a se voltar para dentro. E ali, no centro do seu ser, você encontra o que ninguém pode tirar: o seu propósito. Com o tempo, o que parecia castigo começa a parecer privilégio. Você entende que esse recolhimento não te tirou do caminho, te colocou exatamente nele. As lágrimas viram orações, as pausas viram proteção, e o silêncio se torna a língua dos anjos. Tudo que você perdeu nesse processo era o que não sustentaria o seu destino. E o que sobrou é o que vai construir o seu legado. O isolamento é o batismo das escolhidas. É a caverna onde o ouro espiritual é formado. É o ventre do invisível onde a divina feminina deixa de ser sonhadora e se torna sacerdotisa. E quando ela finalmente sai desse estágio, não precisa mais de confirmações externas, porque a fé que ela construiu na escuridão é a luz que agora a guia em qualquer lugar. Porque há um ponto na jornada da divina feminina em que tudo parece parar. Não é o caos de antes, nem a clareza que virá depois. É um espaço entre mundos, onde o tempo se dissolve e o coração entra em pausa. É o silêncio antes do renascimento.
E é nesse intervalo invisível que o divino trabalha de forma mais profunda. Você sente como se nada estivesse acontecendo. As orações parecem não ter resposta. Os sinais desaparecem. Os sonhos se tornam vazios. Mas o que parece estagnação é, na verdade, o próprio movimento da transformação. É o universo te reposicionando, reconstruindo os alicerces que sustentarão a nova versão de quem você está se tornando. Esse silêncio não é vazio. É o útero da criação. É o mesmo espaço que antecede o nascer do sol, o mesmo intervalo entre o trovão e o arco-íris. É que a alma é lapidada, sem testemunhas. Deus apaga o ruído do mundo para que você escute o som da sua própria essência. E mesmo que doa, é nesse silêncio que as respostas começam a nascer, uma a uma, na forma de paz. Durante esse processo, o corpo sente o que a mente ainda não entende. Você pode se sentir cansada sem razão, emocionalmente vulnerável ou tomada por uma vontade inexplicável de se afastar de tudo. Mas isso não é fraqueza, é integração. Sua energia está sendo atualizada para uma nova frequência, e essa transição exige que você desacelere. O divino está trocando o seu mapa interno, limpando rotas antigas e ajustando caminhos invisíveis. O silêncio também serve para ensinar discernimento. Antes, você reagia a tudo que se movia. Agora, você aprende a esperar o movimento certo. Antes, buscava confirmação nos outros. Agora, comece a confiar na sua própria voz interior. Esse é o momento em que o divino te ensina o poder de permanecer, mesmo quando tudo parece parado. O poder de confiar, mesmo quando nada faz sentido. O poder de respirar, mesmo quando o vento cessa. E quanto mais você se entrega a esse silêncio, mais percebe que ele não é ausência, é gestação. Você está sendo semeada em um novo campo espiritual. As partes antigas estão morrendo, e isso dói. Mas o que nasce depois dessa morte simbólica é algo que o mundo ainda não conheceu. Uma versão sua que vibra em pureza, equilíbrio e propósito. Nada do que foi perdido foi realmente necessário. O que permanece é o que foi construído em verdade. Há uma sabedoria divina nesse intervalo. A borboleta não sai do casulo enquanto o processo ainda não está completo, e se alguém o abrir antes da hora, ela não sobreviverá. Assim também é com a sua alma. O silêncio é o casulo que protege o milagre até que ele esteja pronto para voar. E por isso, o divino te pede para confiar no tempo, mesmo quando ele parece cruel. O tempo de Deus nunca atrasa, ele amadurece. E então, sem aviso, o movimento retorna. A intuição desperta, as sincronicidades voltam, a fé se renova. Você começa a sentir vida fluindo novamente por dentro. Mas agora é diferente. Não é ansiedade, é certeza. Não é pressa, é presença. Você entende que o silêncio nunca foi o fim. Foi a semente do recomeço. A divina feminina renasce quando percebe que o silêncio não era punição, era preparação. Que Deus não se calou, ele sussurrava em outra frequência. E que todo o tempo que pareceu perdido era, na verdade, o tempo exato em que o invisível moldava o visível. Esse é o mistério do renascimento espiritual. Quando tudo parece adormecido, é porque a alma está respirando em outro ritmo, o ritmo da criação. Chega um momento na jornada da divina feminina em que Deus começa a remover tudo o que rouba o foco da sua alma. Amigos que se afastam, planos que desmoronam, portas que se fecham sem explicação. Nada disso é acaso. É o próprio divino limpando o caminho. E embora no início pareça perda, é libertação. Deus sabe que o destino que ele desenhou para você exige espaço. E enquanto sua vida estiver cheia de ruído, ele não poderá preencher o que é dele. Por isso, o processo começa pelo esvaziamento. Ele corta conversas, desconecta laços, muda rotas. E você, sem entender, tenta segurar o que está indo embora. Mas o que sai nesse momento não é castigo, é peso. O que se vai agora é o que não suportaria a vibração do que vem depois. O silêncio que se instala não é rejeição, é lapidação.
Deus está te ensinando a distinguir o que é verdadeiro do que é distração. Ele não quer te ver ocupada. Ele quer te ver desperta. E para isso, ele precisa te mostrar o quanto você se perdeu tentando preencher vazios com aquilo que nunca foi sagrado. O isolamento se intensifica e você sente o mundo se afastando. Mas, na verdade, é o céu se aproximando. A mente humana chama de solidão o que o espírito chama de proteção. Você não foi deixada de lado, foi escondida para ser fortalecida. Enquanto o mundo se distrai com o efêmero, Deus está te treinando na essência. Ele está trocando os espelhos quebrados por janelas que revelam quem você realmente é. E quando o processo parece insuportável, é sinal de que o novo já está à porta. Você pode sentir vontade de voltar, de reviver velhos laços, de repetir antigas histórias só para não sentir o vazio. Mas esse vazio é o campo fértil onde Deus planta o propósito. Cada pessoa que sai, cada plano que não vinga, cada silêncio que permanece, tudo isso faz parte do método divino de purificação. Ele não retira para te empobrecer, ele retira para te preparar. A perda é apenas a aparência externa do realinhamento interno. As distrações que ele remove são sutis. Às vezes, é aquela amizade que te mantém presa à versão antiga. Outras, é o trabalho que alimenta o medo, não a missão. Pode ser o relacionamento que vibra em carência. E contém experiências não em amor. Deus vê o que você não vê. Ele sabe o que vai te impedir de florescer, mesmo que pareça conforto agora. E quando ele corta com precisão, não para ferir, mas para curar. O coração da divina feminina sofre, sim, mas também começa a perceber o propósito. Aos poucos, o silêncio se torna mais suportável. O vazio começa a parecer sagrado, e o que antes era confusão se transforma em clareza. Ela entende que, sem o barulho, consegue ouvir a própria alma. Sem o peso, consegue sentir o próprio chamado. E sem as distrações, finalmente começa a enxergar Deus em tudo. Esse é o estágio onde a fé deixa de ser teoria e se torna prática. Onde a oração não é um pedido, mas um encontro. Onde a espera não é passividade, mas confiança. O divino está ensinando você a viver sem depender, a amar sem se perder, a caminhar sem precisar ver o chão inteiro. E é exatamente aí, quando tudo parece ter se esvaziado, que a vida começa a se reconstruir. Deus remove as distrações para que você aprenda a se mover com propósito. Ele te mostra que nem toda presença é companhia e que nem toda ausência é perda. E quando a sua energia se estabiliza nesse entendimento, algo muda. O que antes você precisava correr atrás, começa a ir a correr até você, porque o foco atrai o que o caos afastava. Então, quando tudo começar a se desfazer, respire. Lembre-se, o que Deus tira não era parte da promessa. Ele nunca subtrai, ele santifica. E quando o processo terminar, você vai olhar para trás e perceber que tudo o que saiu abriu espaço para algo eterno entrar. O isolamento era proteção, a perda era preparação, e o que parecia o fim era, na verdade, o início da sua verdadeira missão. Há um ponto na jornada da divina feminina em que o coração começa a falar mais alto do que a razão. As emoções, antes contidas, voltam à tona com força. Antigas dores, lembranças, memórias de vidas passadas, tudo parece emergir ao mesmo tempo. É intenso, é cansativo e, muitas vezes, é silencioso. Mas o que parece descontrole é, na verdade, cura. É a alma passando por um processo de purificação profunda, uma limpeza energética tão sagrada que o próprio corpo se torna um altar. A purificação emocional não chega como um evento repentino, mas como uma maré que sobe aos poucos. Você sente o peso antes de entender o motivo. Lágrimas aparecem sem aviso. O coração dói sem explicação. Você revive situações antigas, sente saudades do que já superou e se pergunta: por que isso tudo está voltando agora? A resposta é simples: porque está indo embora. Tudo o que retorna à superfície neste momento está sendo liberado. Nada do que dói agora é castigo, é libertação.
Durante essa fase, o corpo e o espírito trabalham juntos. A mente tenta compreender, mas o coração é quem está no comando. Você pode sentir fadiga, variações de humor, sonhos intensos ou até sintomas físicos. Dores que vêm e vão, calores repentinos, palpitações. Esses são os sinais da limpeza. A energia antiga, estagnada por anos ou até vidas, está sendo empurrada para fora. Cada lágrima que escapa é uma frequência sendo dissolvida. Cada noite de insônia é um portal sendo fechado. Cada silêncio profundo é um código novo sendo instalado. Deus está esvaziando o seu interior para preenchê-lo de novo com algo mais leve, mais puro, mais verdadeiro. É um detox espiritual, e como todo detox, ele causa desconforto antes de trazer alívio. A dor que você sente agora é a resistência do que precisa partir. E por mais intenso que pareça, esse processo é o maior presente que o divino pode te conceder. A oportunidade de ser limpa de tudo o que não é amor. Muitas vezes, você achará que está regredindo. Pensará: eu já superei isso, por que estou chorando de novo? Mas a verdade é que a cura é em camadas. Cada vez que você volta a sentir, está curando em um nível mais profundo. O que o ego chama de recaída, o espírito chama de libertação final. Você não está voltando, está descendo até a raiz. Porque só quando a raiz é tocada, o ciclo termina. A purificação também tem um propósito maior. Enquanto você limpa suas dores, está limpando as dores do coletivo feminino. Cada lágrima que cai da sua face lava séculos de silêncio, culpa e submissão. Cada vez que você escolhe perdoar em vez de punir, você muda o campo energético da humanidade. A divina feminina é o canal através do qual o amor se reestrutura neste planeta. E para sustentar essa missão, ela precisa primeiro curar o próprio coração. Por isso, o divino permite que você sinta tudo, porque apenas quem sente pode transformar. E quando essa purificação termina, algo muda na vibração. Você acorda um dia e percebe que o peso foi embora. As mesmas situações que antes te desestabilizavam, agora te deixam em paz. Você não reage. Você compreende. Você não carrega. Você abençoa. É o sinal de que a limpeza terminou. A alma feminina, purificada, se torna templo. O corpo vibra diferente. O olhar muda. A presença cura. Sem precisar dizer nada, você emana luz. As pessoas se aproximam não para te ouvir, mas para sentir o que você carrega. E o que você carrega agora é amor sem medo, verdade sem dor, fé sem prova. Esse é o estado da verdadeira feminina desperta. Não a que busca o amor, mas a que se tornou o próprio amor. O que você sente neste momento não é fraqueza. É a prova de que o divino confia em você o suficiente para curar através da dor. E quando o processo se encerra, uma frase ecoa em sua alma com clareza. Agora você está pronta. Pronta para liderar com compaixão. Pronta para amar sem se perder. Pronta para caminhar sem se justificar. Porque o coração que foi purificado no fogo da transformação se torna o coração que ilumina o caminho dos outros. Chega um momento em que a dor não comanda mais. O medo não paralisa mais. E o silêncio não assusta mais. É nesse ponto que a divina feminina finalmente se torna aquilo que sempre foi destinada a ser, a própria luz. Não a luz que busca ser vista, mas a luz que simplesmente existe. Aquela que ilumina não porque quer, mas porque não consegue mais apagar o que Deus acendeu dentro dela. A mulher que atravessou a solidão, o isolamento e a purificação emocional, agora carrega uma energia diferente. Ela não precisa mais explicar o que sente. Sua presença já explica. Ela não precisa provar o que viveu. Sua paz prova. A voz dela muda, o olhar muda, até o passo muda. Ela caminha devagar, mas com uma firmeza que só quem já andou pelo vale conhece. E quem cruza o caminho dela sente isso. Sente segurança, sente clareza, sente fé. A luz da feminina não nasceu do conforto, mas do confronto. Foi nas madrugadas em que ninguém via que ela aprendeu a ouvir o próprio espírito. Foi nas lágrimas que aprendeu a discernir o que é real do que é ilusão.
Foi nas perdas que descobriu o que é valor. Agora, ela entende que ser luz não é ser perfeita, é ser autêntica, é ser inteira mesmo quando o mundo tenta fragmentar, é permanecer em amor mesmo quando o amor dói. E o mais bonito é que ela não tenta ser luz para ninguém, ela simplesmente é. O brilho que antes buscava fora, agora emana de dentro. Ela não fala sobre fé, ela é fé em movimento. Não prega sobre cura, ela é o exemplo vivo de que a dor pode se transformar em poder. A presença dela é oração, o silêncio dela é ensino. A maneira como ela olha o mundo é um lembrete de que Deus ainda habita entre nós. Quando a feminina se torna luz, o universo responde. Caminhos se abrem sem esforço. Pessoas são atraídas não pela aparência, mas pela vibração. O que antes era luta se transforma em fluxo. As bênçãos começam a encontrá-la sem que precise correr atrás, porque o campo dela está limpo, alinhado, em sintonia com o propósito divino. Ela se torna o reflexo daquilo que sustenta: pureza, verdade e amor. Mas ser luz também é responsabilidade. A escuridão vai tentar se aproximar, não para destruí-la, mas para aprender com ela. E é aqui que a feminina entende que sua missão não é carregar os outros, e sim inspirá-los. Ela não cura mais por esforço, cura por presença. Ela não convence, ela desperta. O que antes ela dizia, agora ela vive. E o que antes ela pedia, agora ela manifesta. O brilho dela incomoda quem ainda vive na ilusão, mas conforta quem está pronto para despertar. E mesmo assim, ela não se altera. Não busca agradar, não se esconde, não se justifica. Porque quem foi refinada no fogo da transformação não teme mais o julgamento. Ela já enfrentou o próprio inferno e descobriu que Deus estava lá também. Agora, o tempo dela é outro. Ela não corre, ela flui. Não teme, ela confia. Não busca, ela atrai. E tudo o que chega até ela vem limpo, verdadeiro, guiado pela vibração que carrega. Porque quando a feminina se torna luz, a vida inteira muda de tom. Tudo se realinha à frequência da sua paz. Essa é a coroação espiritual da jornada. Não é um prêmio, é um estado. Um estado que só quem passou pelo vazio pode sustentar. A divina feminina entende que sua missão nunca foi salvar ninguém, mas se manter desperta, porque ao permanecer desperta, ela se torna o farol que guia os outros para fora da própria escuridão. E é assim que o ciclo se completa. O que começou com solidão, termina com serviço. O que começou com lágrimas, termina com propósito. Ela se torna o que o universo esperava desde o início. Uma mulher que carrega em si o reflexo do amor divino. E onde quer que ela vá, até o silêncio dela se torna a direção. Há um momento na jornada em que o divino masculino desperta. Não porque alguém o chama, mas porque algo dentro dele começa a arder. É sutil, quase invisível, mas real. Ele sente uma presença diferente no ar, uma vibração que reconhece, mas não consegue explicar. E esse algo é ela. A energia da divina feminina, agora purificada, começou a alcançá-lo de novo. Mas desta vez, ela não o persegue. Ela o puxa pela gravidade do espírito. Durante muito tempo, o masculino se escondeu, atrás do controle, do orgulho, do medo. Ele se convenceu de que o silêncio era força e que o afastamento era proteção. Mas o tempo e o destino têm formas precisas de desarmar quem tenta fugir da própria alma. E quando a feminina finalmente se torna luz, essa luz começa a atravessar todos os muros que ele construiu. O que antes o confortava, agora o incomoda. O que antes o distraía, agora o entedia. Ele sente falta, mas não de presença física. Sente falta de paz, da vibração que só ela emanava, do amor que só existe quando o ego silencia. A energia dela o encontra nos lugares mais improváveis. Em músicas, em sonhos, em lembranças que ele jurava ter enterrado. Ele tenta se convencer de que é apenas nostalgia, mas o corpo dele responde de outro modo. Há uma inquietação, uma vibração que cresce, um chamado que o faz olhar para dentro. Porque quando a feminina se eleva,
o vínculo energético se reacende. E o masculino, sem saber porquê, começa a sentir o reflexo daquilo que ela se tornou. Mas essa luz não chega para seduzir, chega para confrontar. Ela o força a ver onde ainda vive nas sombras, a perceber onde o medo ainda comanda suas escolhas. A mesma energia que um dia o atraiu, agora o testa. O brilho dela não pede retorno, exige verdade. E o masculino, pela primeira vez, entende o que é amor sem posse, o que é conexão sem controle. A presença dela o guia de volta a si mesmo. Ele percebe que não era ela que o fazia fugir, era o espelho que ela representava. Porque cada traço de luz dela revela uma parte dele que ficou adormecida. E quanto mais ele tenta se afastar, mais forte se torna o chamado da própria alma. O amor que ele negou agora se transforma em bússola. A ausência dela não é mais silêncio, é espelho. O vazio que sente é o espaço onde o divino está chamando para dentro. Essa é a etapa mais delicada da jornada. O masculino sente o peso da responsabilidade e o desconforto da própria consciência despertando. O mesmo fogo que queimava nela, agora começa a queimar nele. Ele não entende, mas intui que o tempo da fuga terminou. Os velhos hábitos, os velhos disfarces, as antigas distrações, tudo começa a ruir. Deus está retirando as muletas, porque chegou a hora de ele andar com a própria fé. Enquanto isso, a feminina não faz nada. Não envia sinais, não tenta curar, não espera. Ela apenas é. E é justamente essa presença calma, essa entrega silenciosa, que o guia de volta. Ela se tornou o farol. E um farol não corre atrás dos navios. Ele brilha, e quem está pronto encontra o caminho. O masculino sente a diferença. Percebe que ela não vibra mais em carência, mas em poder. Que o amor dela não é mais uma corda, é um campo. E esse campo o atrai, não pela emoção, mas pela verdade. Porque a energia dela não fala com os ouvidos, fala com o espírito. Esse é o ponto de virada. A conexão deixa de ser uma história humana e se torna um reencontro de almas maduras. O masculino começa a entender que não perdeu nada, apenas precisou se encontrar para poder se aproximar de novo. E a feminina, agora em paz, não o espera, o abençoa, porque ela sabe que o amor verdadeiro não prende, liberta, não exige, confia. E o que é divino sempre encontra o caminho de volta. Quando o masculino sente a luz dela, ele sente o próprio chamado para o despertar. E nesse instante, o que era distância se transforma em caminho. Não há pressa, não há cobrança, apenas propósito. O amor volta, mas de outra forma, não como desejo, mas como destino. E o que antes parecia fim, finalmente revela o que sempre foi. A promessa do reencontro entre duas metades que, separadas, aprenderam a se tornar inteiras. Tudo indo que a divina feminina e o divino masculino viveram até aqui, as separações, o silêncio, o isolamento, o cansaço e até o aparente esquecimento, não foi o fim da história. Foi a preparação. O universo nunca os afastou para destruir o vínculo, mas para purificá-lo. E agora, neste ponto da jornada, as duas almas começam a se reconhecer novamente. Não mais pelas feridas, mas pela frequência. A feminina se tornou luz porque aprendeu a amar sem precisar. Ela atravessou o vale da solidão e descobriu que o amor verdadeiro não nasce da carência, mas da presença. Ela não espera mais o retorno, ela vibra a certeza. E essa vibração é o que guia o masculino de volta, não como alguém que a completa, mas como alguém que também se tornou inteiro. Porque quando cada um se encontra consigo mesmo, o reencontro entre eles deixa de ser busca, torna-se consequência. O amor entre chamas gêmeas nunca foi sobre posse, e sim sobre propósito. Enquanto o ego acreditava que era um relacionamento, o divino sempre soube que era uma iniciação. Cada afastamento, cada lágrima, cada dúvida, foi o fogo da lapidação. Deus usou a distância para construir maturidade. Usou o silêncio para ensinar escuta. Usou a dor para forjar força. E agora, com o ciclo completo, o reencontro não é apenas possível, é inevitável. Quando as duas almas atingem o mesmo tom vibracional,
a vida começa a conspirar. Os sinais voltam, as coincidências se intensificam, os sonhos se tornam mensagens. Nada disso é acaso. É a linguagem do espírito. O universo começa a rearranjar pessoas, lugares e situações para que o destino possa se cumprir. Mas desta vez, sem ansiedade, porque o amor que foi curado não corre. Ele caminha em paz, confiante de que o que é dele jamais se perde. O masculino, agora desperto, entende que o amor da feminina nunca foi prisão, foi portal. Ele percebe que a ausência dela foi o espelho que o fez enxergar sua própria alma, e a feminina entende que não precisava salvá-lo. Precisava apenas se lembrar de quem era. Essa é a alquimia final da jornada. Dois seres que atravessaram o fogo separadamente, apenas para perceber que o fogo era o mesmo. O reencontro não acontece quando o destino decide, mas quando as energias estão prontas. E nesse momento, as almas se aproximam não por necessidade, mas por missão. Porque juntas, elas não apenas se completam, elas servem. São enviadas ao mundo como expressões vivas do amor divino. Elas curam apenas existindo, apenas vibrando o que se tornaram: verdade, compaixão e luz. Por isso, se você sente que está na beira desse reencontro, não corra para alcançá-lo. Permita que ele te alcance. Continue em paz, em equilíbrio, em entrega. O que é espiritual não precisa de força, precisa de fé. E o que é prometido por Deus nunca se perde na confusão do tempo. Apenas amadurece até que possa florescer. As chamas gêmeas não foram criadas para viver presas uma à outra, mas para aprender o amor que liberta o mundo. E esse amor começa quando você entende que o outro não é o seu lar. É o espelho que te mostrou o caminho de volta para casa. E a casa é você. É Deus dentro de você. É a luz que agora você é. Então respire. A história não acabou. Ela apenas chegou à parte em que o amor deixa de ser busca e se torna estado, onde o reencontro não acontece em palavras, mas em vibração. E quando isso acontecer, quando o olhar for reconhecimento e o toque for lembrança, você entenderá que toda a jornada valeu a pena. Porque o que parecia distância, o que parecia dor, o que parecia fim, sempre foi o próprio Deus escrevendo o retorno das almas que aprenderam, sozinhas, a se tornar luz.